Esse vídeo é para te ajudar a se preparar para o futuro da programação. Bem sabemos que as metodologias mudam de tempos em tempos, que as linguagens de programação evoluem e que a gente tem que se adaptar a toda a transformação tecnológica que aparece. A gente saiu do Basic, foi para o DBase, foi para o Fortran, o C++, que no passado era uma linguagem popular, voltou por conta do Python e das novas ferramentas que nós temos hoje para smartphones e computadores. Porém, devo dizer para você que o inglês é a futura linguagem dominante de programação. Não só o inglês, eu estou usando o inglês como exemplo para ilustrar, mas inglês, português, espanhol. Saber escrever bem e ser claro nas instruções vai ser o segredo para você programar no futuro. E esse vídeo serve para explicar por que você precisa saber muito bem o inglês, saber muito bem o português, escrever muito bem e ser objetivo naquilo que você escreve, porque a objetividade da escrita será a nova linguagem de programação do futuro. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos temas de tecnologia que envolvem o presente, o futuro, o passado. Eu falo sobre isso na internet desde 2008 e contando. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, faz um favor para mim. Se inscreve no canal, dê o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas que curtem o mundo tech, porque essa palavra precisa ser disseminada. Especialistas em tecnologia, especialistas em programação, defendem que o futuro da programação é saber escrever bem. Por quê? Porque o futuro da programação passa pela inteligência artificial, meus amigos. Simples assim. Nós estamos chegando num ponto onde qualquer pessoa, e eu digo qualquer pessoa mesmo, vai conseguir programar. E eu não estou falando de linguagem de programação visual que no passado existia, mas que não chegou a lugar nenhum porque tinha os processos de compilação, era complicado fazer a adaptação e a conversão da linguagem visual para depois a linguagem de escrita de programação e depois portar isso para um aplicativo instalável. Eu já passei por isso. Década de 90, 2000, eu trabalhei com linguagem visual de programação e não deu certo. Não deu certo, inclusive, no nosso mercado, porque tantos e tantos desenvolvedores que precisam escrever linhas e linhas de comando todos os dias. No futuro não será assim. No futuro, você vai precisar apenas de um prompt bem escrito e objetivo. Na verdade, já está acontecendo, porque vários programadores já estão utilizando a inteligência artificial para limpar os seus códigos, depurar os seus códigos e finalizar os seus códigos. Ainda estamos escrevendo linhas e linhas de comando dos programas, mas esses programas estão sendo lapidados não por um revisor, não por um especialista, mas sim pela inteligência artificial. Eu tiro por mim. Eu mudei recentemente o layout do targethd.net e confesso que não tenho profundos conhecimentos de WordPress. E, em linhas práticas, apesar do WordPress ser bastante visual, ele tem uma parte de programação onde você precisa colocar o código de AdSense, colocar o código de rastreamento do Google, os códigos dos parceiros de publicidade. Tem várias coisas que são linhas de comando e códigos que precisam ser inseridos em um código maior. Eu pedi para o ChatGPT resolver todos os meus problemas e ele resolveu. Ele analisou o código, inseriu aquilo que eu queria, que era colocar publicidade a cada 2, 3 parágrafos, algo que não estava no código original do tema do WordPress, e ele entregou para mim não só o que eu queria, como uma versão otimizada que faz com que o site abra mais rápido. Então, se eu consigo, qualquer um consegue. Essa é que é a verdade. No futuro, a gente não vai mais perder tanto tempo escrevendo códigos, debulhando códigos, decodificando e identificando os erros que nós mesmos produzimos nos códigos de programação. A inteligência artificial vai fazer isso. E, na minha modesta opinião, é para isso que a inteligência artificial existe. É uma das mais úteis e nobres missões que a inteligência artificial tem. Revisar os erros humanos para as tarefas que requer muita atenção, muita concentração e que gasta muito tempo para fazer. Vocês não têm ideia do trabalho que dá ficar revisando um código de programação e por que às vezes um programa, um software,
apresenta tantos erros, tantos problemas, tantos bugs. Mesmo em empresas gigantes como Microsoft, Apple, Samsung, que depois de meses de trabalho acabam entregando um software com problemas, porque é um processo complicado de se fazer, principalmente por mãos humanas. Isso ainda é feito por mãos humanas. No futuro não será assim. E como a inteligência artificial trabalha com prompts de comando, trabalham com aquela coisa do cria uma imagem do Neymar abraçado com a Bruna Marquezine no pôr do sol aqui na Praia do Campeche, em Florianópolis. Estou dando uma referência qualquer. Como a inteligência artificial ou todas as plataformas de chatbots trabalham dessa forma, onde você publica, escreve as linhas de comando e elas são executadas através daquilo que você pediu, a parte de programação no futuro vai ser exatamente da mesma forma. Então, fim da era de você ficar perdendo muito tempo escrevendo muito texto para que, com poucos comandos, você tenha um programa completo, funcional e bem otimizado, porque você pode pedir no próprio prompt que ele esteja o mais otimizado possível para essa ou para aquela plataforma. Eu sei que isso vai ter um efeito dominó considerável no mercado de programadores e desenvolvedores de software. Infelizmente, muitas pessoas vão perder os seus empregos. Infelizmente, a gente vai ter um mercado de trabalho que vai ser esvaziado por conta das IAs, mas isso já está acontecendo. Primeira indústria que quer que esse futuro aconteça rapidamente é a indústria de videogames. Já havia movimentos para isso 2 anos atrás. O pessoal o sindicato, eles não têm um sindicato, mas os desenvolvedores se reuniram para fazer uma greve recentemente nos Estados Unidos, já falando sobre as restrições de uso da inteligência artificial na programação de jogos, programação e desenvolvimento de jogos. Eles conseguiram a mesma coisa que o Sindicato dos Roteiristas de Hollywood alcançaram, que é a restrição do uso da inteligência artificial para a revisão de códigos e não para a produção dos códigos dos jogos. Então, a gente sabe que isso muito provavelmente vai acontecer e cabe aos gestores públicos, cabe aos coletivos organizados, cabe aos profissionais do setor, cabe aos envolvidos evitar as perdas. Evitar as perdas de profissionais dentro de um mercado de trabalho que ainda precisa do ser humano para desenvolver esses códigos. E o fator humano é essencial. Eu entendo que, ou quero ser otimista para entender, que uma inteligência artificial não vai substituir um redator, não vai substituir um professor, não vai substituir um programador ou desenvolvedor de software. Porque da mesma forma que um cozinheiro, um professor, um músico, o programador, o desenvolvedor, ele tem a sensibilidade de compreender a necessidade de um jogador ou de um usuário de um software qualquer ou de um produtor de conteúdo. Exceto, é claro, quando essa pessoa trabalha para a EA. E quem sabe dos paranauês do mundo dos videogames entende do que eu estou falando e por que eu mencionei essa empresa. Então, fiquem atentos. Para você que quer trabalhar com programação no futuro, é óbvio que você precisa aprender um código agora. Nesse momento não dá para substituir o fator humano por um IA. Você vai ter que trabalhar madrugadas adentro, desenvolvendo o seu software, desenvolvendo o seu código, mas o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que seja apta para revisar tudo isso, vai fazer o trabalho pesado buscando aquelas pontas soltas que você deixou dentro do código que você escreveu. E já tem muito programador utilizando essa tática dos prompts de comando para revisar os códigos. Ainda não é perfeito, ainda não é o melhor dos mundos, ainda não é algo que diga, meu Deus, eu posso confiar cegamente no ChatGPT que ele vai cuidar do código que eu levei 2 anos para escrever. Não, não é isso, mas ele vai poupar você de muito trabalho pesado e de muito tempo que você gastaria revisando esse código durante horas e horas. Todo o trabalho que você vai ter no final é revisar esse código para impedir que, no lugar dele buscar o banco de dados com as informações dos clientes, que ele, sei lá, acesse um site de conteúdo adulto ou que busque um malware apenas e tão somente para que o seu computador fique mais rápido. E entenda a ironia quando se deparar com uma. Mas a realidade é essa. No futuro, ninguém vai escrever linha de comando para poder desenvolver software algum.
Basta um prompt no ChatGPT e tudo está resolvido. Por isso, aprenda inglês, aprenda o português, aprenda a escrever bem nesses dois idiomas e vá estudando os prompts, estudando as métricas e os métodos de produzir prompts para essas plataformas, que o seu futuro financeiro está garantido com um método de programação eficiente, eficaz e, diria eu, universal. Todo mundo vai poder programar graças à inteligência artificial.